3 Londres, maio de 1941. Dorothy Smithson desceu correndo as escadas, dando boa noite à Sra. White enquanto se enfiava nas mangas do casaco. A senhoria pestanejou através dos óculos grossos quando ela passou, ansiosa para continuar seu interminável tratado sobre as idiosincrasias da vizinha, mas Dolly não parou para ouvir. Reduziu o passo apenas o suficiente para se olhar no espelho do vestíbulo e beliscar as faces para lhes dar alguma cor. Satisfeita com o que via, abriu a porta e partiu como um raio para dentro da escuridão absoluta do blackout na Londres da Segunda Guerra Mundial. Estava com pressa, não tinha tempo esta noite para problemas com o guarda noturno. Jimmy já estaria no restaurante e ela não queria fazê-lo esperar. Tinham tanto a discutir, que meio de transporte deveriam tomar, o que fariam quando chegassem lá, quando finalmente deveriam ir. Dolly sorriu ansiosamente, enfiando a mão no bolso fundo do casaco e rolando a estatueta esculpida em madeira sob a ponta dos dedos. Ela a vira na vitrine da loja de penhores no outro dia. Era uma ninharia, sabia disso, mas a fizera pensar nele e, agora mais do que nunca, quando Londres desmoronava ao redor deles, era necessário fazer com que as pessoas soubessem o quanto eram importantes. Dolly estava ansiosa para dar a estatueta a ele. Podia imaginar seu rosto quando a visse, o modo como iria sorrir, abraçá-lo e dizer-lhe, como sempre fazia, o quanto amava. O pequeno boneco do famoso personagem Sr. Punch, do livro Sr. Punch à beira-mar, podia não ser grande coisa, mas era perfeito. Jimmy sempre adorara o litoral. Ambos adoravam. Com licença. Era uma voz de mulher, inesperada. Sim. Dolly retrucou, a própria voz denotando surpresa. A mulher deve tê-la visto quando a luz derramou-se momentaneamente pela porta aberta. Por favor, poderia me ajudar? Estou procurando o número 24. Apesar do blackout e da impossibilidade de ser vista, Dolly, por hábito, indicou a porta atrás dela. Você está com sorte, ela disse. É aqui mesmo. Receio que não haja quartos vagos no momento, mas em breve haverá. Seu próprio quarto, na verdade, se é que podia ser chamado de quarto. Colocou um cigarro na boca e acendeu um fósforo. Dolly? Ao ouvir seu nome, Dolly estreitou os olhos tentando ver no escuro. A dona da voz avançou em sua direção, sentiu uma movimentação agitada e a mulher, agora perto, disse, ah, é você, graças a Deus. Sou eu, Dolly. É, Vivien. Reconheceu a voz repentinamente, conhecia-a tão bem, mas agora havia algo diferente. Pensei que não fosse mais encontrá-la, que fosse tarde demais. Tarde demais para o quê? Dolly balbuciou. Não tinham feito planos para esta noite. O que foi? Nada, Vivien, então, começou a rir, e o som metálico e inquietante de sua risada fez um calafrio percorrer a espinha dorsal de Dolly. Ou melhor, tudo. Você andou bebendo? Dolly nunca vira Vivien se comportar daquela maneira. O habitual verniz de elegância, o perfeito autocontrole haviam desaparecido. A outra mulher não respondeu. Não exatamente. O gato do vizinho pulou de um muro próximo, caindo com um baque surdo sobre a casinha do coelho da Sra. White. Vivien sobressaltou-se e depois sussurrou, temos que conversar. Depressa. Dolly tragou o fundo do cigarro, ganhando tempo. Normalmente, teria adorado que as duas se sentassem para ter uma conversa franca, mas não agora, não esta noite. Estava impaciente para prosseguir seu caminho. Não posso, disse. Eu já estava, Dolly, por favor. Dolly enfiou a mão no bolso e revirou nos dedos o pequeno presente, de madeira. Jimmy já devia estar lá, perguntando-se onde ela estaria, olhando para a porta toda vez que se abria, esperando vê-la. Detestava deixá-lo esperando, especialmente agora. Mas ali estava Vivien, de repente, na soleira de sua porta, tão séria, tão nervosa, olhando por cima do ombro, implorando e dizendo o quanto era importante que conversassem. Dolly suspirou, capitulando com relutância. Certamente, não podia deixar Vivien naquele estado, tão transtornada. Disse a si mesma que Jimmy compreenderia, que de uma maneira engraçada ele também passara a gostar de Vivien. E então ela tomou a decisão que seria fatídica para todos eles. Venha, ela disse, apagando o cigarro e tomando Vivien delicadamente pelo braço fino. Vamos entrar. Ocorreu a Dolly, quando entraram na casa, e subiram as escadas, que Vivien tivesse vindo se desculpar. Era tudo o que podia imaginar para explicar a agitação da jovem, seu descontrole. Vivien,
Com sua classe e riqueza, não era o tipo de mulher propensa a pedidos de desculpas. A ideia deixou Dolly nervosa. Não era necessário, no que lhe dizia a respeito, todo o triste episódio pertencia ao passado. Preferia nunca mais ter que mencioná-lo. Chegaram ao fim do corredor e Dolly abriu a porta do quarto. A lâmpada solitária acendeu uma luz mortiça quando ela acionou o interruptor e a cama estreita, o armário pequeno, a pia rachada com a torneira gotejando, tudo assumiu suas formas. Dolly sentiu uma ponta de constrangimento ao ver seu quarto repentinamente através dos olhos de Vivien. Como devia parecer miserável comparado às acomodações a que estava acostumada, aquela casa deslumbrante em Campden Grove, com seus lustres de cristal e tapetes de pele de zebra. Ela tirou seu velho casaco e virou-se para pendurá-lo no gancho atrás da porta. Desculpe o calor que está fazendo aqui, ela disse, tentando soar animada. Infelizmente, não tem janelas, torna o blackout mais fácil, mas a ventilação é precária. Estava brincando, esperando aliviar a tensão, forçar-se a se sentir mais bem-humorada, mas não funcionou. Tudo em que conseguia pensar era em Vivien, ali de pé atrás dela, procurando um lugar para se sentar. Aí, meu Deus, acho que também não tenho nenhuma cadeira. Há semanas pretendia comprar uma, mas com os tempos difíceis que atravessavam, e ela e Jimmy decididos a economizar cada centavo, Dolly teve que se contentar sem ela. Virou-se e esqueceu-se da falta de mobília ao ver o rosto de Vivien. Meu Deus, exclamou, os olhos se arregalando ao ver o rosto machucado da amiga. O que aconteceu com você? Nada. Vivien, que agora andava de um lado para outro, abanou a mão com impaciência. Um acidente no caminho. Colidi com um poste. Uma idiotice minha, sempre correndo. Era verdade, Vivien estava, sempre correndo. Era um costume bizarro e que o Dolly, de certa forma, até gostava, a fazia rir ver uma jovem tão refinada, tão bem vestida, andando apressada, com o jeito de uma adolescente. Esta noite, porém, tudo parecia diferente. As roupas de Vivien não combinavam, havia um fio corrido em suas meias, seus cabelos estavam completamente despenteados. Venha, Dolly disse, conduzindo sua amiga para a cama, satisfeita por tê-la arrumado tão bem naquela manhã. Sente-se. A sirene de ataque aéreo começou a soar e ela praguejou baixinho. Era só o que faltava. O abrigo antiaéreo ali perto era um pesadelo, todo mundo apertado como sardinhas em lata, as cobertas úmidas, o cheiro pútrido, a histeria da Sra. White. E agora, com Vivien nesse estado, ignore, Vivien disse, como se lesse a mente de Dolly. Sua voz, repentinamente, tornou-se autoritária, de alguém acostumado a dar ordens. Fique. Isto é mais importante. Mais importante do que ir para o abrigo. O coração de Dolly palpitou. É o dinheiro. Ela disse em voz baixa. Você precisa dele de volta. Não, não, esqueça o dinheiro. O som da sirene, aumentando e diminuindo, era ensurdecedor, e incitava em Dolly uma ansiedade instável que se recusava a acalmar. Ela não sabia exatamente por quê, mas estava com medo. Não queria estar ali, nem mesmo com Vivien. Queria estar correndo pelas ruas escuras, para o lugar onde sabia que o Jimmy esperava por ela. Jimmy e eu, ela começou a dizer, mas Vivien a interrompeu. Sim, ela disse, o rosto se iluminando como se tivesse acabado de se lembrar de alguma coisa. Sim, Jimmy. Dolly sacudiu a cabeça, confusa. O que tinha Jimmy? O que Vivien falava não fazia sentido. Talvez devesse levá-la também. Podiam dar uma corrida até lá, juntas, enquanto as pessoas se refugiavam nos abrigos. Iriam diretamente ao encontro de Jimmy, ele saberia o que fazer. Jimmy, Vivien repetiu em voz alta. Dolly, ele foi embora. A sirene parou naquele exato momento e a palavra embora ricocheteou pelo quarto. Dolly ficou esperando Vivien continuar, mas, antes que pudesse fazê-lo, alguém bateu freneticamente na porta. Dou, está aí? Era Judith, uma das outras inquilinas, ofegante por ter subido as escadas correndo. Estamos indo para onde? Dolly não respondeu, e ela e Vivien não fizeram sequer menção de sair. Ela esperou até os passos se retirarem pelo corredor e apressou-se a se sentar ao lado de Vivien na cama. Você está enganada, disse rapidamente. Eu vi ontem e vou vê-lo outra vez esta noite. Nós vamos juntos. Ele não iria sem mim. Havia muito mais a dizer, mas não disse. Vivien olhava para ela e algo em seu olhar fez uma ponta de dúvida penetrar pelas fendas na confiança de Dolly.
Com mãos trêmulas, tirou outro cigarro da bolsa e o acendeu. Vivien, então, começou a falar, e, quando o primeiro bombardeiro da noite roncou acima de suas cabeças, Dolly começou a se perguntar se haveria a menor possibilidade da outra mulher ter razão. Parecia inacreditável, mas a premência em sua voz, seu modo estranho e tudo que estava dizendo agora. Dolly começou a sentir-se zonza, fazia calor ali dentro, ela não conseguia acalmar sua respiração. Tragava ansiosamente, e fragmentos do relato de Vivien misturavam-se aos seus próprios pensamentos desenfreados. Uma bomba caiu em algum lugar bem perto dali, aterrissando com uma enorme explosão, e um som ensurdecedor semelhante a um zumbido encheu o aposento, fazendo os ouvidos de Dolly doer e cada pelo de sua nuca ficar em pé. Houve uma época em que ela gostava de sair no meio da blitz, achava empolgante, nem um pouco assustador, mas ela não era mais aquela mocinha tola, e aqueles dias de despreocupação pareciam muito longe agora. Deviam ir para o abrigo ou ao encontro de Jinmi. Não podiam simplesmente ficar ali sentadas, esperando. Tinha vontade de correr, de se esconder, queria desaparecer. Conforme o próprio pânico de Dolly aumentava, o de Vivien parecia diminuir. Falava calmamente agora, em voz tão baixa que Dolly esforçava-se para ouvir, sobre uma carta e uma fotografia, sobre homens maus, perigosos, que foram no encalço de Jinmi. Todo o plano dera errado, Vivien disse. Ele fora humilhado, Jinmi não conseguira chegar ao restaurante, ela esperara e ele não aparecera. Então, compreendeu que ele realmente desaparecera. De repente, as peças desencontradas juntaram-se no meio do seu atordoamento e Dolly compreendeu. A culpa é minha, ela disse, a voz apenas um sussurro. Mas eu não sei como. A fotografia. Nós tínhamos combinado, não havia necessidade, não mais. A outra mulher sabia o que ela queria dizer. Fora por causa de Vivien que os planos foram mudados. Dolly tocou o braço da amiga. Nada disso deveria acontecer, e agora Jinmi? Vivien balançava a cabeça, seu rosto era o retrato da compaixão. Ouça-me, ela disse. É muito importante que você me escute. Eles sabem onde você mora e virão atrás de você. Dolly não queria acreditar, estava aterrorizada. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. A culpa é minha, ouviu-se dizendo outra vez. É tudo culpa minha. Dolly, por favor. Uma nova leva de bombardeiros havia chegado e Vivien tinha que gritar para ser ouvida, enquanto apertava as mãos de Dolly nas suas. É tanto culpa sua quanto minha. Nada disso importa agora, de qualquer forma. Eles estão vindo. Provavelmente, já estão a caminho. É por isso que estou aqui. Mas você tem que deixar Londres, tem que fazer isso agora, e não deve mais voltar. Eles não vão parar de procurá-la, nunca. Uma explosão lá fora e todo o prédio estremeceu e balançou. As bombas caíam cada vez mais perto e, apesar de não haver nenhuma janela, um clarão estranho veio de algum lugar, inundando o quarto, muito mais brilhante do que a claridade mortiça da única lâmpada no teto. Tem algum parente para onde pudesse ir? Perguntou Vivien. Dolly sacudiu a cabeça, no mesmo momento em que a imagem de sua família lhe veio à mente. Seu pai e sua mãe, seu pobre irmãozinho. Ah, vida como era, antes. Uma bomba passou assoviando e as baterias antiaéreas dispararam do solo. E amigos? Vivien gritou acima do estrondo da explosão. Novamente, Dolly sacudiu a cabeça. Não restava mais ninguém, não alguém com quem pudesse contar, ninguém exceto Vivien e o Jinmi. Nenhum lugar para onde pudesse ir. Outra explosão. Pelo barulho uma bomba incendiária apelidada de cesto de pães, de Molotov. O impacto tão alto que Dolly teve que ler os lábios de Vivien quando ela suplicou. Pense, Dolly. Você precisa pensar. Ela fechou os olhos. Podia sentir o cheiro de incêndio. Uma bomba incendiária devia ter caído muito perto dali. Os oficiais da Air Raid Precautions, a ARP, uma brigada de combate a incêndios, já deveriam ter chegado ao local com suas bombas de água acionadas a pedal. Dolly ouviu alguém gritando, mas fechou os olhos com mais força e tentou se concentrar. Seus pensamentos estavam espalhados como destroços de guerra, a mente uma confusão sombria, não conseguia ver nada. O chão parecia fugir sob seus pés, o ar estava pesado demais, não conseguia respirar. Dolly? Havia mais aviões, agora aviões de combate, não apenas bombardeiros, e Dolly imaginou-se no telhado de Campden Grove, observando-os mergulhar e investir pelo céu,
As luzes verdes de rastreamento que varriam o firmamento atrás deles, os focos de incêndio ao longe. Tudo parecia tão emocionante na época. Lembrou-se da noite com Jimmy, quando se encontraram no 400 Club e riram e dançaram, quando voltaram para casa pelo meio da Blitz, juntos. Daria qualquer coisa para estar lá novamente, deitados lado a lado, sussurrando na escuridão, enquanto as bombas caíam, fazendo planos para o futuro deles, a fazenda, os filhos que teriam, a casa à beira-mar. À beira-mar, eu me candidatei a um emprego, ela disse repentinamente, levantando a cabeça. Algumas semanas atrás. Foi Jimmy quem encontrou. A carta da senhora Nicholson, da pensão Sea Blue, estava na mesinha de cabeceira, junto ao seu travesseiro, e Dolly agarrou-a, entregando-a, tremulamente, a Vivien. Sim. Vivien passou os olhos pela proposta. Perfeito. É para lá que você deve ir. Não quero ir sozinha. Nós, Dolly, planejamos ir juntos. Não devia ser assim. Ele ia esperar por mim. Dolly chorava. Vivien inclinou-se para ela, mas as duas mulheres moveram-se ao mesmo tempo e o contato foi inesperadamente brusco. Vivien não pediu desculpas, tinha um ar sério e solene. Ela também estava com medo, Dolly podia perceber, mas ela deixava seus temores de lado, exatamente como uma irmã mais velha devia fazer, adotando o tipo de voz severo e amoroso que Dolly tanto precisava ouvir naquele momento. Dorothy Smeaton, ela disse você tem que deixar Londres, e tem que ser o mais rápido possível. Acho que não vou conseguir. Eu sei que vai. Você é uma sobrevivente. Mas Jimmy. Outra bomba zumbiu e explodiu. Um grito aterrorizado escapou da garganta de Dolly antes que pudesse impedir. Basta. Vivien segurou o rosto de Dolly firmemente com as duas mãos e, desta vez, não doeu nem um pouco. Seus olhos estavam cheios de ternura. Você amava o Jimmy, eu sei disso. E ele também a amava, meu Deus. Eu sei disso. Mas você precisa me ouvir. Havia algo eminentemente tranquilizador no olhar da outra mulher, e Dolly conseguiu bloquear o barulho do mergulho de um avião, as rajadas da artilharia em resposta, os terríveis pensamentos sobre pessoas e prédios sendo exterminados. As duas abraçaram-se e Dolly ouviu Vivien dizer, vá para a estação de trem esta noite e compre uma passagem. Você deve. Uma bomba caiu muito perto com um estrondo ensurdecedor e Vivien enrijeceu-se antes de prosseguir rapidamente. Pegue o trem e só salte no fim da linha. Não olhe para trás. Aceite o emprego, mude-se outra vez, viva uma vida boa. Uma vida boa. Era justamente sobre o que Jimmy e ela conversavam. O futuro, a casa de fazenda, as crianças rindo, as galinhas felizes. As lágrimas escorriam pelas faces de Dolly enquanto Vivien dizia, você tem que ir. Ela também chorava agora, porque obviamente também sentiria falta de Dolly, ambas sentiriam falta uma da outra. Agarre esta segunda chance, Dolly. Pense nisso como uma segunda oportunidade. Depois de tudo pelo que passou, depois de tudo que perdeu. Dolly compreendeu então que, por mais difícil que fosse, Vivien tinha razão, ela precisava ir. Uma parte dela queria gritar não, curvar-se em uma bola e chorar pelo que havia perdido, por tudo em sua vida que não se realizara como o desejara, mas não faria isso. Não podia. Dolly era uma sobrevivente. Vivien dissera isso e Vivien devia saber, bastava ver como ela se recuperara de suas dificuldades anteriores e criara uma nova vida para si mesma. E se Vivien podia fazer isso, Dolly também faria. Já havia sofrido muito, mas ainda tinha razões para viver. Ela encontraria razões para viver. Este era o momento de ser forte, ser melhor do que jamais havia sido. Dolly tinha vergonha de se lembrar de coisas que já fizera. Suas ideias de grandeza não haviam passado de sonhos tolos de jovem, todos eles haviam se transformado em cinzas em seus dedos, mas todo mundo merecia uma segunda chance, todos tinham direito ao perdão, até mesmo ela, foi o que Vivien dissera. Farei isso, ela disse, enquanto uma série de bombas caía perto dali com grandes estrondos. Eu vou conseguir. A lâmpada piscou, mas não apagou. Balançou em seu fio, lançando sombras nas paredes, e Dolly pegou sua pequena mala. Ignorou o barulho ensurdecedor do lado de fora, a fumaça dos incêndios na rua, que começava a se infiltrar no quarto, fazendo seus olhos arderem. Não havia muito que quisesse levar. Nunca tivera muitos pertences. A única coisa que queria daquele quarto não podia levar. Dolly hesitou ao pensar em deixar Vivien para trás,
Lembrava-se do que a amiga escrevera em Peter Pan, um verdadeiro amigo é uma luz na escuridão, e as lágrimas ameaçaram brotar outra vez. No entanto, não havia escolha, tinha que partir. O futuro estendia-se à sua frente, uma segunda chance, uma nova vida. Tudo o que precisava fazer era abraçá-lo e jamais olhar para trás. Ir para o litoral, como haviam planejado, e recomeçar. Ela mal ouvia os aviões lá fora agora, as bombas caindo, a artilharia antiaérea em resposta. A terra tremia a cada explosão e do teto caíam partículas finas do reboco. A corrente da porta chocalhou, mas Dolly não notou. Sua mala estava arrumada, ela estava pronta para partir. Levantou-se, olhando para Vivien, e, apesar de sua firme determinação, hesitou. E você? Dolly quis saber. Por um segundo, ocorreu-lhe que talvez devessem ir juntas, que talvez Vivien fosse com ela, afinal. De certa maneira, parecia a solução perfeita, a única coisa a fazer, cada qual desempenhara o seu papel. Nada disso teria acontecido se Dolly e Vivien não tivessem se conhecido. Era um pensamento tolo, é claro, Vivien não precisava de uma segunda chance. Tinha tudo o que poderia querer ali mesmo. Uma linda casa, sua própria riqueza, beleza de sobra. Como era de se esperar, Vivien entregou a Dolly a proposta de emprego da senhora Nicholson e despediu-se com um sorriso, os olhos rasos d'água. Cada uma sabia, no fundo do coração, que aquela era a última vez que se veriam. Não se preocupe comigo, Vivien disse, enquanto um bombardeiro roncava acima de suas cabeças. Vou ficar bem. Vou para casa. Dolly segurou a carta com força e, com um último aceno da cabeça, partiu para sua nova vida, sem a menor ideia do que o futuro lhe traria, mas determinada, repentinamente, a ir ao seu encontro.